eu sou a Thelma e hoje é dia de encerrarmos Jane Austen e Orgulho e Preconceito aqui no canal. E eu me dei conta que não será tarefa fácil me despedir dessa grande autora e dessa grande obra. Por isso, eu vou fazer alguns vídeos que eu vou tentar postar ao máximo ainda hoje, mas a gente vai colocando à medida que eu for terminando. Mas antes então de começar a falar de Orgulho e Preconceito, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e a curtirem esse vídeo. Então eu vou contar agora, nessa parte do vídeo, sobre a história em si com spoilers, tá? Vou até a metade, depois eu sigo no próximo vídeo. E o terceiro vídeo eu quero fazer sobre os comentários que eu li nessa edição aqui, que são muito legais e que um de vocês sugeriu que eu dividisse. Então eu vou fazer isso. Mas antes de começar, então, com os comentários, vamos para a história dos Bennet. Eles são o foco dessa narrativa em terceira pessoa, então a gente tem como se fosse a própria Jane Austen falando pra gente, contando pra gente essa história com toda a ironia dela, com toda a sutileza, e isso eu garanto pra vocês não tem preço. Precisa ler o livro pra entender e perceber. Bom, os Bennet, senhor e senhora Bennet, casaram-se e tiveram 5 filhas, o que era uma grande desgraça nessa época para a senhora Bennet e para as filhas, porque a herança normalmente passaria para o próximo homem da família. Ele esperava ter um filho homem que não veio e ele não se preparou para o dote das garotas, outro erro crasso. Aliás, Sr. Bennet que comete alguns errinhos crassos aí na história que vai prejudicar as meninas, né? A senhora Bennet é frívola pra caramba, só pensa em casamento das filhas, em gastar dinheiro, quanto cada um ganha, em fofocar, esse tipo de coisa. E as filhas, 3 delas herdaram essas características, as mais novas, mas a Jane e a Elizabeth, as mais velhas, são diferenciadas, são mais cultas, são garotas que, além de mais preparadas pela leitura, pela educação, que foi feita em casa, mas que no caso delas funcionou, elas também raciocinam, têm um pensamento mais livre que o normal da época. E eu tô dizendo especialmente da Elizabeth, que é a heroína da história. Ela tenta entender a sociedade e não simplesmente agir como uma autômata, mas sim trazendo aí a sua própria força, a sua própria personalidade à história. Então é muito legal. Tudo começa quando os Bingley, uma outra família, aluga uma propriedade próxima, Netherfield, e agita aí esse condado, né? Todo mundo se conhece e chegaram os Bingley. Por que tanto falado? Porque o Sr. Bingley tem uma renda de 5.000 libras anuais. Ele é rico. E isso... A ambição, aí, o interesse de casar uma filha com um Bingley cresce em todas as famílias, em especial na senhora Bennet, que fica desesperada que a Jane, a filha mais velha, a mais bonita, consiga se arranjar, né? Então são feitos aí os primeiros trâmites, tem que visitar, tem que fazer isso. Aliás, o livro vai mostrar pra gente todas as regras da sociedade extremamente rígida, que era a inglesa aí do século XVIII. Não pode fazer isso, não pode fazer, que tem que fazer isso. Você convida primeiro, depois vai, depois... Tudo tem regra, gente, tudo, até as coisas mais bobas tem regras. E eles cumprem essas regras da boa vizinhança e vão para uma festa. Num baile, né, na quadrilha... nessa festa, os Bingley vão acompanhados do Sr. Darcy, que tem 10.000 libras anuais de renda, e todo mundo em 5 minutos nesse baile descobre isso, e ele vira o popular. Além de alto e forte, bonitão, ele é rico, ele é da alta aristocracia rural, é o nível mais desejado da sociedade. Ele é mais rico que o Bingley. E, enfim, a senhora Bennet fica, uau, precisa tentar empurrar as filhas ali para ele. Só que
o Darcy também tem as regrinhas dele. Não dá para eles, né? Quem é tão alto na hierarquia não conversa com qualquer um, não faz qualquer coisa. E ele também é tímido, ele é um cara super reservado, taciturno, que fica na dele. E ele não tira ninguém para dançar, só dança com as irmãs do Bingley. E isso faz com que o baile todo, que achava que ele fosse o máximo, comece a odiá-lo. E aí eu vou ter que incluir a Elizabeth, que ouve ele dizer pro Bingley que ela não é tão bonita, que ele não vai dançar com ela, não. Ela fica magoada com essa história, decide ali meio que, não quero nada com esse cara, esse é o último cara da face da terra, arrogante desse jeito que eu quero me relacionar. E começa a trocar umas farpas, né? É tudo na conversa que acontece e o Darcy fica interessado nela. Começa a prestar atenção nesses detalhes, nesse comportamento diferenciado dela. E aí o que começou como um péssimo começo, pro Darcy, na verdade, mudou. E ele começa a observá-la e cada vez se encantar mais com ela. Enfim, aí seguem-se outros bailes, outras histórias. A Jane vai visitar os Bingley e fica doente na casa deles, porque a mãe obriga a ir a cavalo e toma uma chuva. Aí aparece um tal de Wickham na história, que é parte da milícia, né? A milícia que vigia a Inglaterra contra os ataques franceses da época. Esse Wickham tem um passado com o Darcy que ele mente, ele inventa que o Darcy é o capeta em forma de gente, que acabou com a vida dele, deixou que ele ficasse pobre, inventa tudo isso. E a Elizabeth, que já tinha essas rusgas iniciais, acaba acreditando na história. E assim a vida vai seguindo. Aparece também um tal de Sr. Collins. Esse é um personagem impagável. Na minha opinião, é a senhora Bennet, o Collins e talvez a Lady Catherine de Bourgh. São os personagens mais interessantes. O Sr. Collins, ele é o parente masculino do Sr. Bennet, que vai herdar a casa, a propriedade, o dinheiro todo, quando ele morrer. Olha a roubada. E eu vou fazer uma comparação Big Brother aqui. Pra mim, o Sr. Collins parece muito o Projota do Big Brother. Por quê? É um cara que fica mostrando no discurso, nas palavras muito elaboradas, que é um cara muito legal, que tá a fim de fazer o bem, não importa quem. E de fato não é isso que ele quer fazer, é só a aparência que ele tenta manter de uma forma muito precária, né? Quem quer prestar atenção entende que não tem nada a ver isso, que ele tá super interessado na propriedade e por esse interesse ele foi até ali para se casar com uma das filhas do Bennet, para pelo menos, né, uma delas não vai ficar na roda da amargura quando eu herdar tudo isso, quando o Sr. Bennet morrer. E aí ele tem a péssima ideia de escolher Elizabeth para ser essa eleita do coração dele, que nega, né? Fala, não quero me casar com você, nem morta. Ele é bem Big Brother, assim, que distorce, né? Aquela loucura que todo mundo distorce o que o outro fala. Ele distorce tudo que ela fala pra não aceitar a recusa, mas no final não tem jeito. Mas assim, tipo, 2 dias depois ele pede em casamento a amiga dela, a Charlotte Lucas, e casa-se com ela. Bom, então são os fatos que vão acontecendo. Os Bingley, de repente, somem ali do condado e vão para Londres sem a menor satisfação, né? Principalmente para Jane, que tinha realmente um interesse no Sr. Bingley e ele nela, só que eles não conversam e simplesmente voltam para Londres. Só a irmã, que é uma víbora, fica mandando cartas com a aparência de serem docinhas e agradáveis, né? Uma passiva-agressiva dessas bem fortes, que fala coisas doces, mas tá no fundo minando as esperanças da Jane. Tipo, meu irmão vai casar com a irmã do Darcy, que é milionária e maravilhosa. Mais ou menos isso. Bom, o que acontece é que a Lizzie fica num momento aí super chateada, sem ter o que fazer, e vai visitar a Charlotte, né? Passar 6 semanas
lá no presbitério onde a Charlotte mora, com o gracinha do Sr. Collins, e ela vai conhecer a Lady Catherine de Bourgh, tia do Darcy, milionária, arrogante, que não tem a menor educação. Ela vai ter um diálogo incrível com a Elizabeth, falando aí quais são as posições da mulher numa sociedade, né? A gente vai ver como era limitadíssimo para a mulher, ou ela se casava, ou ela ficava na dependência do pai, que era uma desgraça também. A única forma de ascender socialmente era pelo casamento, trabalhos eram mínimos. Enfim, a gente também fala mais disso nos próximos vídeos, nas entrelinhas da história. Mas a Catherine de Bourgh quer que o Darcy case com a filha dela, foi prometido no nascimento, e o Darcy não tá muito afim. Não tem nada da parte dele aí nesse compromisso. Ele vai acabar se declarando para Elizabeth, né? Ele que vinha observando a Elizabeth desde a primeira rusga que tiveram e vai se descobrindo apaixonado por ela e se declara. Ela fala que não, porque ele diz que apesar dela ser inferior a ele socialmente, que é um fato, mas ele fala isso, né? Ela fala, eu sou inferior, você quer casar com uma inferior, e você acabou com o casamento da Jane e do Bingley, porque o primo, que tinha ido também nessa viagem, o Coronel Fitzwilliam, ele acaba falando que o Darcy fez isso, separou os dois, para o bem do amigo dele, né? Porque a família dela não tinha propriedade, não tinha comportamento adequado, olha só. Então ela fica raivosa e fala, nunca vou casar com você, esquece, detesto você, e ainda por cima, você acabou com a vida do Wickham, o que você tem a dizer a respeito disso? Aí ele fala, não tem muito diálogo, ele volta para casa e escreve uma carta quilométrica onde ele vai revelar a verdadeira identidade do Sr. Wickham, que ele raptou, por exemplo, ou tentou raptar a irmã do Darcy, se dizendo apaixonado por ela, enganando a garota para poder extorquir dinheiro. Isso aí foi o mínimo. Tem um monte de coisa que o cara aprontou para tirar dinheiro da família do Darcy. E ele conta tudo isso na carta. Bom, eu vou parar por aqui. Eu já sigo no próximo vídeo falando o que acontece depois de tudo isso.